Como você pode ter mais resultado nas suas notas na faculdade de medicina e menos esforço estudando e apanhando do livro e das provas? Esse é o nosso tema do vídeo de hoje, eu espero que você goste. Fala, meu futuro residente, eu me chamo Clara Aragão, sou médica e especialista na construção de currículo para residência e hoje eu vou estar te falando aqui 5 principais pontos que você pode aplicar para ter mais resultados e menos esforço na faculdade de medicina. O grande objetivo, na realidade, desse meu canal é te mostrar como você pode ir bem na faculdade de medicina com várias estratégias, como você pode aproveitar para economizar o seu tempo também. E aqui no meu canal eu também falo sobre como você pode construir um currículo de destaque para sua residência médica dos sonhos. Aqui tem análise de edital, aqui também você vai encontrar várias orientações e estratégias para isso. Então, por favor, já clica aqui abaixo, já me segue e clica no joinha para você não perder nenhum vídeo dessa minha série aqui. Um grande erro do estudante de medicina que entra na faculdade é querer começar a estudar as matérias já pensando em como ele estudava lá no ensino médio. Isso aqui é um erro muito grande que a grande maioria vai cometer até por hábito mesmo. Você já estava acostumado a estudar daquele jeito, você entra na faculdade de medicina e aí você vai querer começar a estudar daquele jeito da mesma forma. Mas vê só, isso é um grande erro. E você vai, talvez, até mesmo você depois, coloca aqui nos comentários, você deve ter observado que você está estudando do mesmo jeito que você estudava lá no seu ensino médio. Você talvez até tenha estudado mais, mas aí as suas notas, infelizmente, não estão na mesma proporção, igualzinho era lá no terceirão, no seu segundo ano, no primeiro ano. Suas notas agora estão mais baixas. E você se questiona assim, por que eu tô vivendo essa situação? Às vezes eu passava a me questionar até mesmo da minha inteligência. Eu dizia assim, meu Deus do céu, como é que pode? Será que eu sou burro? Será que eu sou burra no final das contas? E aí depois eu descobri que não era que eu era burra, não. Principalmente eu passei por uma crise quando eu paguei embriologia, tá? Aproveita também, coloca aqui abaixo qual foi a matéria que fez você se questionar sobre a faculdade de medicina. Pra mim foi embrio, tá? E aí eu disse, não é que eu sou burra, é que eu só não sei como estudar do jeito certo, do jeito que eu realmente vá e aprenda. Porque eu fazia o quê? Eu lia o livro e fazia resumo, e aí eu ficava horas e horas e horas e horas fazendo resumo, e é por esse grande objetivo que eu tô trazendo para você aqui, esses 5 principais pontos. O primeiro ponto que eu acho super válido estar comentando com você aqui, é de você estar substituindo ou usando mais os aplicativos dentro da faculdade de medicina. Existem aplicativos como, por exemplo, o KenHub. Ele é um aplicativo em que você vai estar aprendendo anatomia, só que de uma forma bem mais didática, mais visual do que seria se você estivesse só lendo um livro prático. E outro ponto também é você estar aliando o aplicativo e fazendo os exercícios que o aplicativo ele te propõe. Porque é muito semelhante, por exemplo, à gincana que você vai fazer na sua prova de anatomia. Então, antigamente, pelo menos, era assim a minha prova de anatomia. Eu tinha lá as peças anatômicas, o professor colocava um alfinete, nós entrávamos na sala com a prancheta, era numerada de 1 até 15, a 20, dependia das estações que ele queria fazer, e aí nós olhávamos a estrutura e anotava o nome que era, e assim ele ia colocando o apito e nós íamos passando, já dava um nervoso demais na hora que ele fazia isso, mas bom, era assim. E aí lá no KenHub, olha o aplicativo que você consegue fazer também essa gincana e você consegue ir marcando questões, é bem legal mesmo a dinâmica com que o KenHub ele conseguiu construir e ele ensina anatomia. Então é um ponto bem legal que eu recomendo que você faça e que você adote, tá? Então é um jeito diferente e aqui eu te faço a sugestão de cada vez mais você estar buscando essas alternativas de estudo ativo e não estudo passivo, em que você só vai estar lendo o conteúdo de um livro, assistindo o conteúdo de uma aula, mas sim que ativamente você vai estar lembrando desse conteúdo e gastando o ATP para isso, né? E aí nós vamos entrar no nosso segundo ponto, que é para você usar o Anki. Claro, o que é o Anki? Ele é um software que tanto você pode baixar no seu computador, você pode baixar no telefone, e aí você pode começar a fazer flashcards, e aí você vai trocar o resumo que você faz, se você tem que escrever tudo que seu professor passa no PowerPoint, então você tá ali, o professor tá fazendo aula, e você tá querendo anotar tudo que tem lá no PowerPoint. Calma, não faz isso. Aproveita e faz um Anki. Um Anki com os flashcards, que depois, quando você chegar em casa, ao invés de você ler o resumo, você estuda os flashcards. Então, você abre o flashcards
E aí você vai lendo um a um. E é legal que o Anki, ele te coloca aqueles flashcards que você errou para você revisar mais vezes. E aí ele consegue ter ali uma inteligênciazinha para estar te lembrando desses estudos. E aí é interessante que aos poucos você vá substituindo e você vá adotando um novo jeito de estudar na faculdade de medicina. É sério, depois que você começar a fazer isso aqui, você não vai se arrepender. A terceira forma de você ter mais resultado com menos esforço é o famoso caderno inteligente. Qual é o conceito do caderno inteligente? É você ter um caderninho em que você vai escrever casos clínicos para estudar, mas só que não é qualquer caso clínico, é um caso clínico que você ficou em dúvida. Então, poxa vida, meu paciente tomava metformina 3 vezes ao dia de 850 miligramas. Será que tá certo isso aqui? Ou será que tá errado? E aí você, quando chegar em casa, você vai abrir o guideline, você vai abrir os seus livros e vai tentar entender se aquilo ali tá certo, se aquilo ali tá errado. Quando você chegar nessa resposta X, isso vai ser um estudo ativo, tá? Você vai estar buscando a informação baseada em um caso clínico que você não sabia. Quando você preencher aquela informação, você vai dizer, agora eu sei. E aí toda vida que você for observar um caso semelhante, você sempre vai lembrar daquela dosagem anterior e vai conseguir responder, já vi um paciente assim, ele tinha tais e tais coisas. Então, é mais ou menos por este caminho que nós vamos seguir. Então, o caderno inteligente é o caderninho que você leva para qualquer lugar. Ele é um caderno que você bota no braço, no bolso, e aí pode ter dosagem de medicamento, pode ter algum passo a passo. Hoje em dia, eu uso muito o meu caderno inteligente para ter aquelas dosagens de emergência. Então, por exemplo, as drogas utilizadas na intubação, eu deixo guardada no meu caderninho, porque nem sempre dá tempo abrir o seu telefone, pasmem, né? Ai, cara, isso acontece. Às vezes a correria é tão grande que simplesmente não dá tempo você abrir o seu telefone e esperar a internet chegar no seu telefone. Talvez você já tenha observado que em hospital a internet não é muito boa. Então você não pode esperar a iluminação divina que ela te diga a dose de uma medicação. E assim, gente, não fica frustrado. Eu acho que quando eu era estudante de medicina, eu ficava muito frustrada por não saber as dosagens das medicações exatas. E vê, você só vai ter domínio das dosagens a partir do momento que você começar a atuar como médico e prescrever. Ou então você fazer um estágio que você prescreva aquelas medicações, seu preceptor carimbe. Porque caso você não tenha esse domínio, você não vai decorar. Cada medicação tem uma apresentação nova, tem várias formas. Se às vezes você vai ver comprimido de 25mg do mesmo medicamento, depois de 50mg, isso você vai aprender no decorrer da faculdade de medicina, tá? Então não se cobra com isso agora, mas tem um caderno inteligente no bolso, porque aí você vai anotar, chegar em casa você vai estudar. Outra forma que, na realidade, esse é o quarto ponto que eu quero passar aqui, é a organização da sua rotina. E vai ser balela eu te dizer isso aqui, é uma coisa muito clara, pelo amor de Deus, não acredito que eu abri seu vídeo para você me dizer que eu tenho que organizar a minha rotina. Você tem que organizar a sua rotina. Mas vê só, deixa eu te dar uma pequena orientação de como eu, que era muito desorganizada, me tornei uma pessoa organizada. Pessoal, é um grande erro você, na hora do planejamento da sua semana, você querer colocar somente os seus compromissos e aí você vai supor. Olha como eu fazia. Aí eu supunha que eu ia ficar na faculdade de manhã. E eu entendia que de tarde eu ia ter algum horário livre. Aí de tarde eu começava a separar algumas metas. Aí eu dizia assim, não, de tarde quando chegar em casa eu vou estudar 2 capítulos do Guyton. Depois vou ler outro artigo científico que a professora passou. Aí terminava no final do dia, eu não tinha lido nem metade de um capítulo do Guyton, eu ficava super frustrada. Mas vê, por que eu ficava frustrada no final das contas? É porque eu não tinha noção do tempo livre que eu realmente tinha. Entende? E meu sotaque nessa hora, eu senti aqui que ele foi e que ele aflorou. Mas vamos lá. O que acontece, tá, galera? Simplesmente quando você coloca a sua rotina, você tem que colocar os horários e escrever ele exatamente até onde você acredita que vai estar na universidade e colocar os horários, como por exemplo, a hora que você vai acordar, você vai precisar tomar café, você vai precisar tomar banho. Tem pessoas que não tomam banho, mas aí tudo bem. Mas aí tem o horário do almoço. Tudo isso tem que entrar e encontrar dentro da sua rotina. Porque você vai saber que naquele horário você não vai estar estudando. E aí você não vai subestimar o horário que você realmente tem ou não livre. E aí, pessoal, você vai colocar na sua agenda primeiro os compromissos fixos, ou seja, horário de aula que você tem que ir, médico, você pode colocar como horário fixo a sua academia, você deve fazer isso. E aí, nas brechas de horário que sobrar, aí você vai adicionar os seus horários de estudo. E um ponto muito interessante é você dividir aquelas atividades que são técnicas, ou seja, que não precisa de você raciocinar muito, que você vai só fazer daquelas atividades
pensantes. Claro, como assim? Vê, se você precisa mandar um e-mail, preencher um formulário, fazer uma tarefa, você vai só executar aquela tarefa. Você não vai ficar matutando o que é que você tem que fazer. Não, você vai lá e faz. Então, essas tarefas mais técnicas, você consegue encaixar ali em 30 minutos, 40 minutos, no horário de almoço, você consegue encaixar. Mas uma atividade pensante em que, por exemplo, você vai estudar a fisiologia renal. Aí você vai precisar de no mínimo 2, 3 horas sentado estudando. Então, você vai parar para pensar que as atividades pensando, você vai levar um tempo maior. Já outras atividades não. E até ajudar e organizar isso fica bastante legal. Outro ponto também interessante é você, desde o primeiro período, começar a aprender a selecionar as suas oportunidades. E assim nós entramos no quinto ponto, que vai te gerar mais resultados e menos esforço. Vê só. Existe um site chamado rismetica.com.br e lá nesse site, o que é que você vai estar encontrando? Lá nesse site você vai encontrar oportunidades para você realmente estar baixando editais de residência médica e a partir desse download dos editais de residência médica e dessa leitura, você vai entender aquilo que é mais oportunidade para você e aquilo que não é oportunidade para você de jeito maneira nenhuma, entende? E aí um ponto interessante de estar te falando é que existem oportunidades ideais para quem está no primeiro período, para quem está no clínico, para quem já é formado. Enfim, existem estratégias para cada fase do curso de medicina. Mas você já começar com esse hábito de estudar os editais de residência vai te adiantar um super tempo na sua vida. Porque você não vai, por exemplo, dedicar... Quem começa a realmente levar isso a sério, levar a faculdade de medicina a sério, sabe que não vai entrar em liga acadêmica já no primeiro período. Não vai mandar artigo para congresso. Vai focar naquilo que realmente vale a pena. E isso vai economizar muito tempo. Vai, consequentemente, aumentar as notas na sua faculdade de medicina e vai te deixar menos ansioso, porque você vai saber agora exatamente aquilo e onde você precisa focar o seu tempo. Então, esses são 5 principais pontos que eu queria ter te passado, tá? Que eu espero que eu tenha te ajudado. Se você tiver algum outro ponto para adicionar aqui, coloca aqui abaixo. Esse meu canal do YouTube é um canal colaborativo, tá? Então coloca aqui abaixo quais são os pontos que você também recomenda ter na faculdade de medicina e que vão te gerar mais resultados em menos esforço, tá bom? Que eu acho que vai ficar super legal todo mundo comentando aqui abaixo e compartilhando a sua vivência. Essa foi a minha vivência pessoal, também um pouquinho profissional, porque eu oriento estudantes de medicina na construção do currículo para residência. Já tenho milhares de alunos que eu ajudo nessa trajetória, então eu tenho um pouquinho deste viés, e que não é um viés ruim para você seguir também não. Se eu fosse você, também iria um pouquinho, mas eu tenho certeza que você tem muito a compartilhar aqui nos comentários, então eu tô te esperando.